Eu recebi uma enxurrada de mensagens no meu celular de pessoas que não estavam na aula, ou estavam na aula da professora Bárbara, ou estava doente, ou qualquer coisa do gênero, e não conseguiram fazer o trabalho. Então, a primeira coisa, assim, gente, a semana retrasada eu avisei que a gente iria fazer o trabalho, eu avisei para todo mundo durante a aula, pelo menos quem estava assistindo a aula, que a gente ia ter o trabalho para fazer em aula para entregar na mesma aula. Então esse é o primeiro comentário que eu quero fazer. Então as pessoas sabiam que a gente tinha um trabalho para fazer durante a aula. É diferente do que aconteceu com o pessoal do terceiro ano, que eu não avisei nada e eu dei um trabalho para eles meio que surpresa aí, e o pessoal ficou meio louco aí para fazer o trabalho, mas assim, também só dei o trabalho, só aceitei o trabalho de quem estava em sala de aula. Por que tudo isso? Por que tudo isso, gente? Imagine que a gente estivesse tendo aula presencial. É como se eu estivesse dentro da sala de aula, durante a aula presencial, e chegasse para vocês e falasse assim, gente, agora nós vamos ter um TP. Vocês vão fazer um TP e me entregar. Então, gente, quem não estivesse na sala de aula não ia conseguir entregar o TP. Ah, professor, mas eu tenho que fazer uma adaptação de não sei o quê, ou vou chutar qualquer coisa. Ou eu fiquei de DP na outra matéria, tá no mesmo horário que a sua. Gente, desculpa, não sou eu que vou ter que resolver esse tipo de problema. De novo, eu dei um TP para fazer e me entregar no mesmo dia, que era como se vocês estivessem na sala de aula assistindo minha aula. Eu tive uma aluna que ela me trouxe um atestado médico, ela me mostrou o atestado, aí eu aceitei que ela me entregasse depois, mas porque ela me trouxe um atestado, naquele mesmo dia ela me procurou, ela estava super mal, professor, se eu quiser eu faço agora. Eu falei, não, você não vai fazer agora. Esta aluna especificamente, eu autorizei ela a me entregar no outro dia. Então, assim, vocês não me conhecem muito ainda, eu falei, a gente acabou tendo pouquíssimas aulas presenciais, depois eu acabei ficando doente, depois veio a pandemia aí, então esse ano foi um pouco complicado para mim. Eu não sou nenhum carrasco, gente, certo? Não é por conta de um trabalho que ninguém... Gente, desliga o microfone, por favor. Não é por conta de um trabalho que ninguém vai ser aprovado. É óbvio, se esse trabalho for um problema de que ficou sem nota especificamente por conta desse trabalho, nada que a gente não converse e não se resolva depois. É isso que eu quero deixar claro para todo mundo. Tá? Então, para a gente evitar zum, evitar por que eu não posso, eu estava em outra aula, de novo, era para quem estivesse presente assistindo a aula. É exatamente como se fosse aula presencial. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente encerrar esse assunto? Alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade agora ou cale-se para sempre. Não? Então tá bom. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso conteúdo. Tá, gente? Independente do que aconteceu, a gente está aqui para esclarecer, tá? Então, assim, sem estresse, não precisa pedir desculpa. Vamos acertar com todo mundo, que é para ficar igual para todo mundo. Acho que o que vale para um tem que valer para todo mundo. Eu não posso aceitar de quem não estava na sala. Então, já estou dizendo, eu aceitei de gente, aceitei de pessoa que me trouxe uma declaração, um atestado. Ok? Então, encerramos o assunto aí, tá? E a gente avalia. Quando finalizarem as notas, a gente avalia se ficou por conta desse trabalho, nada que a gente não possa discutir se esse trabalho for resolver a nota de vocês. Tá? Agora, se esse trabalho especificamente não resolver, não adianta eu pedir para vocês fazerem se não vai resolver. Por exemplo, se alguém ficou com média muito baixa, tá? Mas a média de vocês, na grande maioria, estão com médias boas aí na P1 que vocês ficaram comigo. Então, a gente ficou falando de interação medicamentosa. Então, eu dei um trabalho para vocês em cima de uma receita para vocês fazerem uma avaliação das interações que tinham. O único comentário que eu quero fazer em cima desse trabalho, gente, vamos pensar no seguinte, o que eu coloquei como final desse trabalho? Que eu queria um quadro com
as orientações que eu daria para o paciente. Olha a palavra que eu estou usando. Eu quero um quadro. Mas muita gente não entregou a resposta na forma de quadro, entregou escrito. Gente, a gente tem, eu uso muito essa palavra, né? Eu gosto muito dessa palavra. A gente tem que criar empatia. A gente tem que se colocar no lugar do paciente. Imagina um paciente idoso que usa 3, 4, 5 medicamentos diferentes, ele chega na farmácia e pede para você explicar como vai tomar. Ah, esse aqui, você fala só verbal para ele, esse aqui toma depois do café, esse depois da manhã. Gente, o paciente não vai guardar. Então, a melhor maneira que a gente tem é realmente de fazer um quadro. Então, 8 horas da manhã, tudo que ele vai tomar. 10 horas da manhã, o que ele vai tomar e assim por diante. Não adianta colocar esse remédio você toma às 8 e às 20. Aí o segundo você toma às 10. O terceiro você toma de novo às 8 e às 20. Gente, ele pode se confundir, ele pode esquecer de olhar o horário de um medicamento, o horário de outro. Então, o quadro que eu falei para vocês, façam um quadro, é para facilitar a visualização do paciente. Então, o paciente tem lá os seus medicamentos, ele está lá, 8 horas da manhã tem que tomar esse e esse. Então, ele vai direto naquele medicamento. De novo, a gente tem que tentar, ou a gente tem que facilitar a vida deste paciente, ok? Tentar facilitar a vida desse paciente para ele tomar os medicamentos. Neste momento, para este trabalho, a gente não ia utilizar, quem utilizou, se alguém utilizou algum programa de interação, não tem problema, pode ser utilizado, mas eu ainda não falei de programas de interação, a gente vai falar, eu vou falar aí no decorrer da aula, não vou conseguir falar hoje, essa aula é muito extensa ainda, a gente tem mais umas 3 semanas, 2, 3 semanas aí, e aí eu vou falando do tipo de programas e o trabalho final vai ser vocês me entregarem esse novo trabalho, esse mesmo trabalho que vocês fizeram, porém usando programas de interação. Eu quero que vocês comparem o que vocês pediram para o paciente tomar com esses programas de interação, o que vocês descobriram, o que vocês acharam. Outra coisa importante que eu pedi no trabalho, eu pedi para vocês verificarem as farmacocinéticas desses medicamentos e também avaliar, eu não sei se eu pedi para vocês, foi o pessoal da manhã, avaliar se tinha alguma informação importante para dar para o paciente. Então, tem medicamento que na própria bula está escrito, pode ser tomado com água, pode ser ingerido após a alimentação, ou tem que ser ingerido em jejum e assim por diante. Tá? Então, esse tipo de informação é bastante importante para a gente poder trabalhar também. Tá? Então, a gente termina os mecanismos, na verdade, sobre os tipos de interação. Então, a gente falou que elas podem ter uma classificação de risco aí, tá? Risco A, risco B, risco C, risco D e risco X. E a gente ia começar a falar aí sobre os mecanismos específicos de interação medicamentosa. Então, a gente tem aí basicamente 4 mecanismos. Então, o mecanismo interação farmacêutica, interação físico-química, interação farmacodinâmica e farmacocinética. Interação farmacêutica, eu lembro que a gente comentou um pouquinho também na aula, certo? Então, tem medicamentos que você não pode administrá-los em determinados recipientes. Então, eu tenho, por exemplo, nitroglicerina que a gente usa no hospital, a gente tem nitropruseto de sódio que a gente usa, ele tem que utilizar um frasco de soro específico, não pode ser em qualquer tipo de soro. Eu tenho a amiodarona também, que a amiodarona ele se gruda naquela bolsa do soro, naquela bolsa plástica, então visivelmente a gente não vai conseguir ver nada, parece que não está acontecendo nada, porém aquele medicamento se grudou na bolsa do soro, e o paciente vai estar recebendo um soro sem absolutamente um medicamento. Então, eles podem interagir quando misturados em infusão venosa, frasco ou seringa. Aqui alguns exemplos. Repetindo, essa aula é gigante, tem um monte de exemplos. Gente, eu vou pegar 1, 2, 3 exemplos e comentar, o restante é mais para vocês terem a informação aí para vocês, quem quiser consultar, tá? Então, alguns dos mecanismos que a gente tem aí dentro desse físico-químico, né? Adsorção, alteração do pH, neutralização, óxido-redução, precipitação. Então, essa alteração do pH a gente falou também, quer dizer, eu estou dando um antiácido. O antiácido, medicamento que é para combater o ácido, vamos dizer assim.
junto com ácido acetil salicílico, quer dizer, antiácido com ácido, gente, um vai estar interferindo no outro. Precipitação, a gente falou um pouquinho também quando eu dei o exemplo de interação que é indesejável. Então, o cálcio interagindo com tetraciclina aí, então ele forma um composto, um quelato, forma um quelato insolúvel, ele se gruda lá, ele vai se precipitar e ele não vai absorver essa tetraciclina de forma adequada. Aí, falando especificamente, aí a gente vai entrar nas outras fases aí que pode acontecer essa interação, os outros mecanismos. Então, a gente viu lá, o fármaco tem sua forma farmacêutica, a primeira coisa, ele tem que liberar o seu princípio ativo, tá? E ele vai acontecer todas aquelas etapas que a gente viu da farmacocinética. Então, liberando o princípio ativo, o fármaco vai estar disponível para absorção. Estando disponível para absorção, vai ter toda aquela fase farmacocinética. A absorção, distribuição, metabolismo e expressão que a gente finalizou aí, o primeiro bimestre nisso. Aí o fármaco está disponível para ação, ele vai ter toda a sua fase farmacodinâmica, que é ele encontrar o receptor, ele se ligar no receptor e ter seu efeito farmacológico. Aí, quando eu falo de interação farmacocinética, essa interação pode acontecer em qualquer uma das etapas que a gente visualizou, que a gente já estudou. Então, ele pode acontecer, isso é na absorção, na distribuição, metabolismo e excreção. Boa parte delas, a gente já viu, então a gente vai dar uma repetida nisso. Então, definição de absorção, o fármaco está em qualquer forma farmacêutica, primeiro ele se desintegra, depois ele se desagrega, isso a gente viu lá no primeiro semestre, se transforma em partículas mais finas, partículas menores, isso em contato do lúmen do trato gastrointestinal, vão estar dissolvidas, vão estar em solução, e aí ele tem que atravessar uma parede do gastrointestinal para chegar na corrente sanguínea. Então, a absorção é a passagem desse fármaco, em qualquer forma farmacêutica, até ele chegar na corrente sanguínea. Tá? E aí, o que a gente pode interferir que tem relação aí que pode ter uma relação com a própria interação? Então, a presença de alimento. Vamos lembrar. Acabou de fazer uma refeição, então o que acontece? O pH do estômago ele está o quê? Mais ácido, por quê? Porque ele está degradando aquele alimento que ele acabou de ingerir. Estando mais ácido, vou ter uma melhor absorção dos medicamentos aí de caráter ácido. E o inverso também, a mesma coisa. Se tiver mais básico, melhores absorvidos os medicamentos de caráter básico, que é esse pH do meio versus pH do fármaco. Então, a presença de alimento, ele é uma interação do alimento com o medicamento, porque esse alimento pode interferir aí. Eu tenho medicamentos que são melhores absorvidos de estômago cheio, outros melhores absorvidos de estômago vazio, ok? Então, eu tenho, por exemplo, captopril. Captopril é melhor absorvido de estômago vazio. Então, se o paciente tomaria de estômago cheio, não é que ele não vai ter ação. Olha o que eu acabei de dizer, ele é melhor absorvido. Então, ele vai ser absorvido, mas provavelmente não vai ser na quantidade suficiente para interação. Então, se ele tomasse isso de estômago vazio, ele teria uma absorção maior, ok? Então, a gente tem esse exemplo aí de captopril. Eu posso ter sulfato ferroso, que ele é melhor absorvido com suco de laranja, por conta do pH mesmo, e assim por diante. A motilidade do trato gastrointestinal. Então, a motilidade do trato gastrointestinal que a gente tem aí, se tiver um trato gastrointestinal mais lento ele vai absorver, ele pode absorver mais, porque ele está mais em contato com aquela região. Então, eu posso ter uma interação maior e assim por diante. A forma farmacêutica, a gente também pode ter uma diferenciação, porque dependendo da forma farmacêutica, o medicamento absorve mais rápido e pode ter essa interação acontecendo mais rápido. E via de administração também. Um medicamento injetável, endovenoso, por exemplo. Se você pode ser qualquer tipo de injetável, pode ser subcutâneo, pode ser intramuscular, pode ser endovenoso, mas eu acabo pegando o endovenoso. Vamos pensar no endovenoso. Então, eu estou administrando o medicamento, ele vai cair direto na corrente sanguínea do paciente.
caindo direto na corrente sanguínea do paciente, se for ter uma interação, ou se ele for tóxico para aquele paciente, como é que eu vou retirar esse medicamento se ele já está direto na corrente sanguínea? Certo? A gente viu lá usar um antagonista, ou então fazer uma diálise nesse paciente, mas tem que ser uma coisa muito rápida, porque o medicamento já está na corrente sanguínea. Então, a via de administração também pode estar interferindo. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui. Então, interferência do alimento. Então, um alimento rico em lipídio. Então, o paciente, você lembra, acabou de comer uma feijoada aí. Então, um alimento rico em lipídio. Então, esses medicamentos, eles terão a sua biodisponibilidade aumentada por conta desses alimentos ricos em lipídios. Então, diazepam, propranolol, hidroclorotiazida, acetoconazol, griseofulvina terão uma maior absorção, uma maior biodisponibilidade por conta da presença de alimentos que a gente tem aí. O suco de laranja, junto com nifedipina e isosorbida, eles aumentam a biodisponibilidade. Então, esses são alguns exemplos que tem aí. Ok? Aí eu falei do captopril, que com alimento, ou a própria levotiroxina, com alimentos ela diminui a sua biodisponibilidade, então é melhor ele tomar de estômago vazio. Agora, me digam o seguinte, o paciente tem que tomar o captopril 3 vezes ao dia. A primeira dose eu posso dar em jejum, ok. E a segunda dose? Alguém arrisca aí? Pode me 1 ou ajudar? 2 horas depois da refeição, professor? Perfeito, tá ótimo, Ricardo. Isso. O Ricardo tá falando, né? Perfeito, Ricardo, é isso mesmo. Assim, eu não vou conseguir dar para ele em jejum, porque tem que tomar se de 8 em 8 alimentar, né? horas. Mas, isso, perfeito. Mas tem que buscar um horário que seja compatível com aquele paciente. Então, longe da refeição. Uma coisa extremamente importante, gente, é muito fácil a gente fazer uma orientação para o paciente sem estar com o paciente na frente da gente. Mas quando você está com o paciente na sua frente, a primeira coisa que você tem que perguntar para o paciente é quais são os hábitos dele, certo? Que horas que ele levanta, que horas que ele vai deitar, que horas que ele costuma almoçar, jantar, porque eu tenho que adequar o medicamento àquele horário. Eu vou pegar um exemplo da minha mãe. Minha mãe, independente do dia, 6 horas da manhã, minha mãe está em pé. Mas 9 horas da noite, minha mãe já está deitada dormindo. Então, minha mãe dorme muito cedo. Às vezes é 8 horas da noite, ela está indo para a cama. Mas 6 horas da manhã, independente do dia, ela está acordada. Eu gostaria de levantar tarde. Infelizmente, eu também não consigo. Mas eu vou dormir todos os dias. Eu não consigo dormir antes da 1 da manhã. Então, todos os dias, até 1 da manhã, eu estou acordado. Eu estou lendo o trabalho de vocês, estou preparando aula, estou fazendo outras coisas minhas, estou assistindo televisão, estou fazendo qualquer outra coisa, então dificilmente eu vou dormir antes da 1. Então, para mim, eu posso tomar remédio bem tarde. Então, vamos pensar da minha mãe. Minha mãe vai dormir lá por volta de 8 horas. Tem que tomar o remédio 2 vezes ao dia. O melhor seria para ela tomar 8 da manhã, 8 da noite, ou 6 da manhã e 6 da tarde. Não vou dar para ela tomar 10 da manhã e 10 da noite. Eu não vou acordar o paciente às 10 da noite para ele tomar um remédio, se eu conseguir adequar fora dos horários normais deles, horários que ele leva durante o dia. Desculpa. Agora, se por exemplo, ela tiver que tomar captopril 3 vezes ao dia, então vamos supor, ela levanta às 6, então eu vou começar a dar esse medicamento às 6 horas da manhã. Então, ela vai tomar a primeira dose às 6 da manhã, a segunda dose às 2 da tarde, de 8 em 8, 6 com 8, 14, e a terceira dose às 22. Eu posso puxar essas doses para as 20 horas? Não, eu não deveria puxar isso para as 20 horas. Tá? Aos poucos vocês vão entender com mais tranquilidade o que eu estou falando, mas eu deveria acordar ela às 22 para tomar o remédio. Então, esse é um remédio que, infelizmente, não dá para a gente mudar o horário, se ela for tomar de 8 em 8. Mas o que a gente conseguir adequar o horário, eu tenho que conhecer o meu paciente e informar qual é o melhor horário para ele tomar o medicamento. A gente está fazendo esse trabalho, ou vocês fizeram esse trabalho às cegas. A gente não sabe das rotinas de um paciente, ok? Vamos lá, por exemplo, o médico prescreveu a diazepam para tomar um comprimido ao dia. Que horas que vocês mandam tomar diazepam? Que hora que você orientaria o paciente a tomar diazepam? Depois da janta. À noite. Depois de comer então, mais pra noite.
Isso, tá bom. E se a pessoa trabalha à noite, como é que fica? Ela No toma quando horário ela que ela chega, iria né? Quando dormir. chegar, professor. Quando terminar, sair do trabalho, chegou em casa, toma. Perfeito. Vocês estão entendendo a diferença que eu quero passar para vocês? O que vocês falaram aí de tomar à noite, automaticamente a gente fala isso. Então, assim, eu não vou dizer que vocês estão errados, mas eu quero que vocês entendam, quem estiver num balcão de uma drogaria, a gente tem que entender um pouquinho na hora de eu fazer a orientação ao paciente. É muito fácil eu colocar no papel. Você tome à noite, você toma às 6, às 14, às 22. Mas peraí, será que a pessoa às 6 horas da manhã está em pé, está levantada, acordada? Não sei, certo? Tomar um diazepam à noite. E se é uma pessoa que trabalha à noite? Se a pessoa não entende, não sabe para que ela está tomando um medicamento, ela vai tomar à noite, ela vai dormir em serviço. Então, de novo, é óbvio, eu até brinco, os seres humanos normais, eles não trabalham à noite. Mas eu tenho um número de pessoas que trabalham à noite, sim. Então, eu tenho que também entender esse perfil de paciente. Eu não sei daquele paciente, daquela receita que chegou na minha frente, que horas que aquele paciente trabalha, que horas que ele levanta, que horas que ele dorme, que horas que ele almoça, porque assim, não adianta falar para o paciente tomar captopril, você toma no café da manhã, você toma no almoço, você toma na janta. Não, não é isso, gente. É de 8 em 8 horas. Toma antes do almoço. Gente, se a pessoa levanta, por exemplo, às 8 horas da manhã e almoça uma, estou chutando, levantou às 8 e almoça uma, ela tomou em jejum às 8, depois vai tomar uma. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demorou 5 horas. Só que ela tem que tomar de 8 em 8, então ela está tomando 3 horas antes dela ter que tomar o medicamento. Então a gente tem que entender, de novo, a gente tem que entender a rotina daquele paciente, tá? Aqui, para diminuir a absorção, então tem alguns exemplos aqui, então leites e derivados, algumas frutas, legumes, hortaliças, elas aumentam o pH gástrico, então aumentando o pH tem uma diminuição da solubilidade, pode acontecer uma complexação, uma quelação e diminuição da biodisponibilidade de quais fármacos? Então aqui alguns dos fármacos aí, ok? Então essa é uma outra coisa extremamente importante. Principalmente assim, os mais idosos acabam, a mãe da gente, a avó da gente, acaba daquela coisa. Toma remédio sempre de estômago cheio. Toma remédio com leite, que é para não agredir o estômago. Cuidado com esse tipo de informação. Nem todo medicamento pode ser tomado com leite, então tem que tomar um pouco de cuidado desse tipo de informação aí, tá? Aqui é outro exemplo com dieta hiperlipídica, o que pode acontecer, dieta hiperglicídica, o que a gente pode ter aí. Então, só que eu falei, são exemplos que eu não vou ficar lendo um por um aqui, tá? O aumento da absorção, o que pode ocasionar. Então, olha, vamos pegar só uma coisinha aqui, ó. A dieta hiperlipídica, né, ela diminui a biodisponibilidade desses medicamentos. E a própria dieta hiperlipídica, ela aumenta a biodisponibilidade de outros, né? Ó, aqui, diminuição da biodisponibilidade, desculpa, por conta desse aumento da competição. Eu pensei que era um outro slide. Mas eles podem acontecer coisas opostas, mas com medicamentos diferentes. Então, é muito difícil para a gente dizer antibiótico tome sempre de estômago vazio, antibiótico tome com leite, antibiótico tome de estômago cheio. Não dá para a gente fazer esse tipo de comparação, infelizmente, porque cada medicamento vai se comportar de uma forma aí. Ok? Aqui, ó, agora vem dieta hiperproteica, então aumento da biodisponibilidade. Lá estava diminuição, agora eu tenho um aumento da biodisponibilidade desses medicamentos. Então, cada medicamento vai estar se apresentando de uma forma. Fármacos que têm a absorção aumentada na presença de alimentos. Então, tem alguns exemplos aqui. Outros exemplos, né, entre medicamentos e alimentos, também não vou ler, alguns deles eu já passei para vocês, mais exemplos. E aqui é só uma dica que eu dou, para quem estiver, por exemplo, em drogaria, ou se alguém estiver em farmácia hospitalar. O que acontece? A gente não tem condições de conhecer todos os medicamentos, é impossível. A gente acaba conhecendo os que a gente mais dispensa, que a gente mais trabalha, a gente acaba tendo acesso a esse tipo de medicamento. Então, uma dica que eu dou, por exemplo, que a gente tem aqui na nossa farmácia,
a gente tem algumas tabelas de recomendações dos medicamentos mais prescritos pelo médico para aquele paciente ambulatorial, aquele paciente que vai tomar o medicamento em casa. Então, a gente tem lá a orientação de como deve ser tomado este medicamento. Então, assim, dá para fazer de tudo? Não dá, mas, por exemplo, os que você mais dispensa, você deixa lá no balcão da farmácia, você orienta lá o seu balconista, o seu técnico de farmácia, enfim, quem estiver trabalhando com você naquela drogaria ou naquele hospital, a maneira que ele pode orientar aquele paciente, pelo menos ele já tem informação daqueles medicamentos que você mais dispensa. Aqui eu peguei alguns que a gente trabalha no hospital, que a gente dispensa no hospital, mas você vai construir a sua lista, certo? Então, eu tenho lá, Professor, a gente... Pode falar. desculpa interromper o senhor. Não, pode falar. Aqui na recomendação do cetoconazol tá escrito assim, administrar as refeições. Significa que ela tem que tomar o cetoconazol via oral na hora que ela for comer, é isso? Tipo, na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta? Não, Sim, porque... exatamente. Preferencialmente isso. Tá. Tipo, ao mesmo momento, no caso. Isso, pode ser. Então, quem está falando, desculpa. A Leidiane. Tá, ok, Leidiane. Então, infelizmente, você está estragando aí as minhas coisas, mas essa é uma das perguntas que eu vou deixar para vocês fazerem um TP para me entregar na semana que vem, tá? Mas tudo bem. Não, imagina, super de boa. Essa é uma das perguntas. O que significa administrar as refeições? As refeições é o quê? Antes do almoço? É antes da janta? O que significa, para você, Leidiane, o que significa as refeições? Como de acordo com o meu Esquece conhecimento. que esse medicamento, pode ser qualquer medicamento, o médico prescreve qualquer medicamento, tomar um comprimido às refeições, o que você entende? Eu entendo, Leidiane, que ele tem que tomar na hora que ele for comer, tipo assim, junto com a comida. Colocar lá na colher e tomar junto. E quais são os horários? Preferencialmente, meio-dia, 3h e 8h. Não, 8h, que geralmente é o horário do café, meio-dia ou 1h, que é o horário do almoço, e umas 6, 7 horas da tarde, que é o horário da janta. Ok, então tá. O Walter aqui, o chato do professor Walter, ele não toma café da manhã. Ele só almoça e janta. E aí, então, ele só vai tomar remédio 2 vezes por dia, é isso? Não, aí, no caso, eu orientaria o Walter, como farmacêutica, fazer alguma refeição antes de tomar o medicamento. Não tomar com o estômago vazio, entendeu? Ok, perfeito. Estamos indo num caminho bem interessante. Aí a minha pergunta para você é assim, o que significa as refeições? Quem disse para você, da onde você tirou a ideia que as refeições significa café, almoço e janta e não pode ser somente almoço e janta? Entendeu a minha pergunta ou não? No caso do cetoconazol, a posologia dele é 1 ao dia, né, de 200 miligramas. Pode tomar até 2 por dia, não. E no caso ao paciente, qual era o melhor horário para ele não esquecer. E como é um tratamento, geralmente é um tratamento, ele toma sempre no mesmo horário. Talvez eu não tenha me feito entender na minha pergunta. Então vamos lá. Vamos supor que o médico prescreveu um medicamento que você não sabe quantas vezes ao dia você tem que dar. Então você mesma já falou que o cetoconazol normalmente é 1 vez ao dia. Perfeito. E eu falei que pode ser até 2 vezes ao dia. Vamos supor que o médico prescreveu algum medicamento que você não sabe se ele tem que ser 1, se tem que ser 2, tem que ser 3, tem que ser 4 vezes ao dia, quantas vezes ao dia pode ser no máximo. E o médico prescreve tomar um comprimido às refeições. O que significa as refeições? Entendeu a minha pergunta? Você não sabe se refeições é café, almoço e janta ou é almoço e janta. O que é as principais refeições? Porque tem médico que coloca lá, tomar as principais refeições. A minha principal refeição é o almoço e a janta. Muitas pessoas fazem o café da manhã e o almoço como principal refeição.
Eu chego em casa, por mais tarde que chega, hoje, por exemplo, estou aqui no hospital ainda, vou chegar em casa lá pela meia-noite, que eu vou dar aula até às 11, 11 e pouco eu estou dando aula, oficialmente até às 11 eu dou aula, mas depois tem que ver TCC de aluno. Semana passada eu saí daqui, era quase 1 da manhã, mas tudo bem, beleza, cada um com seus problemas. Eu chego em casa varado de fome, eu cheguei em casa, era 1 hora da manhã, ainda fui jantar. Quer dizer, então, para mim, a janta é importante, porque eu almocei lá 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, eu fiquei sem comer nada o resto do dia. Então, eu não consigo chegar em casa e fazer uma refeição leve. Tem muita gente que faz isso. Então, é essa pergunta que eu vou fazer para vocês, então todo mundo esteja ouvindo aí. Isso que eu quero que vocês tenham diretivo no que ele quer. As refeições é o quê? O que significa as refeições? Pode ser 3 refeições. Para um paciente que está internado no hospital, se ele prescrever as refeições, esse paciente vai tomar 5 vezes ao dia, gente. O paciente toma café da manhã, o paciente almoça, ele toma café da tarde, ele janta, ainda toma um suquinho antes dele dormir. Então, ele tem 5 refeições por dia. Se ele prescrever as refeições, a refeição significa 5 vezes ao dia. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Por que no hospital é 5 vezes? Você falou que é 3 as refeições, e eu estou dizendo que para mim é 2. Espera aí, qual é? Entre 2, 3 e 5 vai tomar, entre 2, 3 e 5 vai tomar 3 vezes ao dia? Não existe um meio termo. Como deve ser administrado o medicamento? Pode falar. Aí, nesse caso, a gente não teria que verificar qual que é a dosagem máxima que ele teria que tomar no dia, que ele poderia tomar daquela substância? Sim. Por isso, se vocês lembrarem do último trabalho que eu passei lá, que eu pedi dose mínima e dose máxima de alguns medicamentos, então isso já facilita uma visualização. São coisas que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre medicamento. Não necessariamente isso vai resolver o problema, que é o que eu falei do cetoconazol. A maioria dos pacientes toma 1 vez ao dia, mas também pode tomar 2 vezes ao dia. Quem disse que o médico não quis prescrever para ele tomar na hora do almoço, por exemplo? Ou quem disse que o médico não quis dar para ele 2 vezes por dia, no café e na janta? Não sei. Eu não sei qual é. Mas é diferente se ele escrever assim, tomar 1 vez ao dia. Se ele escrever tomar 1 vez ao dia as refeições, ok, vamos ver. A Letícia escreveu aqui, professor, se tem essa possibilidade de 2 refeições ou 5, como eu vou instruir o paciente? Não consegui entender. Então, Letícia, cada um com seus problemas. Esse problema é seu, vai ser o exercício que eu vou dar, tá bom? Eu quero que você pense um pouquinho. A sua pergunta é super pertinente, mas é a pergunta que eu vou fazer, que vocês vão fazer o TP para me entregar na aula que vem, tá? Eu quero que você pense um pouquinho, né? Eu sei que você não está entendendo, eu quero que você entenda qual é a dificuldade que eu tenho. Acho que você entendeu. Porque se pode ser 2 vezes ou pode ser 5, como é que eu vou falar com o paciente? Não sei. Então, vamos imaginar que você está com o paciente na sua frente, você tem uma receita, a minha pergunta vai ser, como resolver este problema? Tudo bem? Ok? Esse é um dos exercícios que vocês vão ter que fazer. Então, voltando para cá, gente, se alguém precisar me interromper, pode me interromper a hora que quiser, tá? Fiquem à vontade. Pode me interromper, mesmo que eu estiver falando aqui alucinadamente, tá? Que às vezes eu me empolgo, falo muito aí, mas podem me interromper. Então, aqui tem algumas recomendações, é o que eu falei, então a gente seleciona alguns medicamentos, aqui tem outros medicamentos aí que a gente deixa para o colaborador que estiver lá, estiver no balcão, estiver atendendo o paciente, ele dar a informação para aquele paciente, ok? Vamos pegar aqui, metoclopramida, às vezes o médico coloca lá, olha, tomar um comprimido 3 vezes ao dia, mas ele não coloca horário, então 3 vezes ao dia, metoclopramida, a gente orienta a tomar preferencialmente 15 minutos antes das refeições. Como é 3 vezes ao dia, isso vocês vão estar entendendo com o tempo, tem que juntar a minha parte com a parte do professor Valber, lá da farmacodinâmica. O metoclopramida, 3 vezes ao dia, ele não precisa seguir aquele esquema fixo de 8 em 8 horas, diferente do captopril que eu falei que tem que seguir. Então, metoclopramida você pode dar no café, no almoço e na janta. Tem que entender um pouco qual é a ação daquele medicamento. Então, se ele está tomando metoclopramida, de repente, para diminuir náusea, diminuir vômito,
Normalmente, o paciente tem mais esses sintomas em que momento? No momento que ele está fazendo a sua alimentação ou pós-alimentação. Então, ele vai tomar antes para dar uma melhorada em toda essa parte trato gastrointestinal para evitar esse tipo de coisa. Vamos pegar outro exemplo. Antidiabético. O médico pede para tomar antidiabético 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, antidiabético, gente, não é 8 da manhã e 8 da noite, certo? Tem que lembrar, a diabetes, ela vem de onde? Ela se pronuncia mais aonde? Ela é um acúmulo de açúcar no sangue. Em que momento que esse açúcar no sangue se acumula? Ele se acumula, esse açúcar no sangue, preferencialmente após a refeição do paciente. Então, o captopril, ele não precisa, o metformina, perdão, ele não precisa tomar dá 12 horas de intervalo, 8 da manhã e 8 da noite. Você pode pedir para o paciente, você toma um comprimido no café e outro no jantar. Ou, por exemplo, se fosse eu tomando metformina, você vai dizer, então você vai tomar um comprimido no almoço, outro na janta, porque eu não tomo café da manhã. É isso que eles precisam começar a entender. Se eu não tomo café da manhã, eu vou tomar aquele antidiabético, o que pode acontecer com a minha glicemia? Baixar muito e eu ter alguma hipoglicemia e passar mal. Então, isso a gente vai entender, vocês vão ter que estar entendendo que cada medicamento eu posso ter uma resposta diferente. O último exemplo que eu vou dar, simvastatina. Então, quem está na drogaria, ou muitos de vocês, sabe que estatina a gente dá para o paciente tomar à noite. Por que eu dou simvastatina para tomar à noite? Alguém sabe me dizer? Não? Ok, não tem problema. Ela dá sonolência, professor? Ou não? Não. Não seria isso? Não seria. O colesterol, simvastatina é para controle do colesterol. O colesterol, ele segue uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano, tá? Então, ele é cíclico, a formação do colesterol no nosso organismo. E o colesterol é formado preferencialmente, ou principalmente, na verdade, no período noturno. Se ele é formado principalmente no período noturno, o que acontece? Tem que tomar ele à noite, que vai ter uma melhor ação. Gente, falta menos de 1 minuto para acabar, e aí eu vou dar um outro link para vocês, a gente continua a partir daqui, tá? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que entender de medicamento para medicamento. Eu não posso levar a ferro e fogo que
Estão me ouvindo agora? Tá bom, desculpa, gente, estava fechado aqui mesmo. Então, vamos voltar. Então, voltando naquele exemplo que eu dei da simvastatina, então, o que eu tenho aí com a simvastatina? Se o médico prescrevesse tomar um comprimido uma vez ao dia de simvastatina, a maioria das pessoas pensam que uma vez ao dia é no café da manhã. Então, se ele não souber exatamente que a simvastatina é melhor administrada à noite, ele pede para o paciente tomar de manhã. Não é que não vai ter efeito, ele vai ter um controle daquele colesterol, só que eu não vou ter um controle eficaz do que se ele tomasse no período noturno. Então, eu tenho que avaliar medicamento por medicamento, entender o medicamento, entender para que ele serve. Então, isso a gente vai pegando as manhas aos poucos, tá? Tem algumas informações que você encontra na bula, então você tem essa informação na bula, você consegue retirar da bula, tá? Vamos continuar aqui. Tá. Então, via de regra, assim, se a gente não souber exatamente como aquele medicamento deve ser administrado, a gente acaba pedindo para o paciente tomar 1 hora antes da refeição ou 2 horas após a refeição. Pode correr o erro desse paciente, esse medicamento ser melhor administrado com o estômago cheio, ele está tomando estômago vazio? Pode, é óbvio que pode. Mas, assim, se a gente não sabe exatamente como a gente vai lidar com aquele medicamento, a gente acaba dando essa informação. Se a gente tiver um tempo de fazer uma avaliação, melhor, vamos fazer uma avaliação e vamos verificar qual medicamento é melhor horário de ser tomado aquele medicamento, se é de estômago vazio, se é de estômago cheio e assim por diante. Então, alguns dos fatores que podem influenciar a interação desse medicamento com o alimento. Então, por exemplo, a natureza do nutriente do fármaco. Então, vitamina B12 e os inibidores da bomba de prótons. Então, o inibidor da bomba de próton, um exemplo é o omeprazol. Ele necessita de pH ácido para serem absorvidos. Então, de novo, se eu tomar de estômago vazio, meu pH está ácido? Sim, ele está ácido. Mas após a alimentação, ele está mais ácido ainda. Então, ele vai ser melhor absorvido esse tipo de medicamento, dependendo do medicamento. Eu posso ter uma melhor absorção dele de estômago vazio ou de estômago cheio. O omeprazol, a gente tem uma singularidade aí do omeprazol, que deve ser tomado em jejum, que ele também interfere com um monte de medicamentos. Isso é uma outra coisa que a gente acaba pedindo. Se o medicamento tem um grande número de interações, a gente acaba pedindo para o paciente tomar longe de qualquer outro medicamento, tomar, por exemplo, em jejum, certo? Então, a gente tem aí varfarina. Varfarina, que eu já falei para vocês, varfarina interage com aproximadamente 600 medicamentos diferentes, a varfarina interage. Gente, se alguém perguntar para vocês, varfarina interage com... Vocês respondem sim, ele interage. Porque a chance de acertar é muito grande. Então, independente do medicamento, a gente acaba dizendo que tome varfarina separado dos demais medicamentos para evitar esse tipo de interação, tá? Dieta hiperproteica. Uma dieta hiperproteica, ela aumenta o conteúdo do citocromo P450. Se aumenta o conteúdo do citocromo P450, eu vou aumentar a metabolização dos fármacos. Vamos voltar um pouquinho. Vocês têm que lembrar lá de novo daquele metabolização. Tem fármaco que não tem ação, precisa ser metabolizado para ter ação. Tem fármaco que não serve para nada, precisa ser metabolizado. Tem fármaco que tem uma ação, depois de metabolização é outra. E tem fármaco que a metabolização não interfere em nada. Então, também não é via de regra, não posso dizer que uma dieta hiperproteica vai aumentar a metabolização de todos os fármacos. Não. Mas numa grande maioria, sim. Uma dieta rica em carboidrato e lipídios, uma rica em gordura e carboidrato, ela diminui o conteúdo do CIP, se diminui o conteúdo do CIP, diminui a metabolização. Também é o mesmo exemplo que eu dei no anterior. Aí aqui alguns exemplos de drogas que alteram a motilidade do trato gastrointestinal. Então, o que acontece? O antiácido, ele vai alterar a motilidade do trato gastrointestinal. Então, se ele altera a motilidade, ele vai alterar o efeito deste medicamento que é o propranolol, certo? Então, eu vou ter uma absorção diferenciada desse propranolol. E assim por diante. Aqui tem outros exemplos, certo? Então, a gente fala muito de antiácido, o pessoal acaba utilizando muito antiácido. Então, o antiácido ele tem uma alteração
ele promove antiácido, promove aí uma alteração nesse pH. Se altera o pH aí, eu vou ter uma diferenciação, uma alteração na absorção dos fármacos, sejam eles quais forem, principalmente nos fármacos de caráter ácido, porque se eu estou alterando, deixando esse meio mais básico ou menos ácido, antiácido, menos ácido, os fármacos básicos serão melhores absorvidos, tá? Aqui o exemplo do cetoconazol lá, que foi falado na parte anterior da aula aí. Então, por exemplo, né, com o antiácido com cetoconazol, então administrar itraconazol ou cetoconazol pelo menos 2 horas antes ou 6 horas após a administração de antiácido oral para minimizar o risco dessa interação. Então, a gente viu na parte anterior da aula que cetoconazol é melhor administrado às refeições. E aqui eu já estou mudando um pouco essa orientação. Por que eu estou mudando? Por conta do antiácido. Então, são fatores diferentes que eu vou ter que avaliar na administração deste medicamento, tá? Aqui outras interações, outros fármacos aí que podem interagir com antiácidos. Então, tem outras coisas aí. Ele vai dizer se aumenta a absorção, se diminui, qual é a orientação para dar, qual é a conduta para dar esse medicamento. Esvaziamento gástrico, que é a mesma coisa da motilidade, então você vai aumentar esse esvaziamento gástrico, então o anticolinérgico, ele diminui esse esvaziamento, se diminui o esvaziamento, ele diminui a absorção ou torna essa absorção mais lenta, ok? Diminui a absorção, menos fármaco no organismo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma ação menor. Metoclopramida, ela acelera esse esvaziamento, então, e consequentemente, ela acelera aí essa absorção. Então, tem exemplos aqui de fármacos que diminuem ou aumentam, a motilidade. Então, quais são os fármacos, o que ela produz. E a gente finaliza a parte específica de absorção. Aí a gente vai para distribuição. Eu estou indo muito rápido nessa parte, gente, porque a gente já viu tudo isso. Então, é meio que um repeteco. A gente não viu com foco em interação, mas a gente já viu esses temas aí já foram abordados. Então, distribuição, a gente falou lá que distribuição, o fármaco chegou na corrente sanguínea, ele pode ou não se ligar à proteína plasmática. A principal proteína plasmática que ele se liga é a albumina, certo? Então, a gente viu a fração ligada e a fração livre aí. Vamos lembrar. Para o fármaco ter ação, ele precisa encontrar o seu receptor. Então, tem que pensar isso, é fármaco receptor para ter ação. Se é fármaco receptor para ter ação, o que acontece? Qual é a porção que vai ter ação desse fármaco? A que estiver livre. Porque a que está ligada com a albumina, ele está ligado com a albumina. Se ele está ligado com a albumina, ele não vai conseguir ligar no seu receptor. Esses fármacos podem competir entre si pela ligação à albumina. Então, também falei um exemplo disso. Se o paciente for, por exemplo, um paciente desnutrido, ele tem pouca albumina no sangue, se é um paciente hipoalbuminêmico, com pouca albumina no sangue, quem vai se ligar primeiro? Os fármacos que têm maior afinidade por isso. Então, eles competem entre eles, deslocam. E o volume aparente de distribuição, que foi a última coisa que a gente viu dentro de distribuição lá, que é saber onde esse fármaco está mais concentrado, onde ele está mais, onde eu encontro mais esse fármaco, no sangue ou nos tecidos, porque nos tecidos eles acabam podendo se depositar. Se eles se depositam no tecido, lembra lá, por exemplo, de anestésicos gerais lá. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia, se for um paciente obeso, lembra do que eu falei, é um paciente obeso, vai usar um anestésico, o anestésico é altamente lipossolúvel, então ele tem afinidade por tecido adiposo. Ele vai lá e se deposita nesse tecido. Professor, ele fica muito no organismo. Pode falar. Fazer uma pergunta sobre o medicamento que diminui a motilidade. Se eu fiz a utilização dele e eu tenho que tomar, por exemplo, um outro medicamento que é em jejum, eu tomaria normalmente 2 horas depois. Aí eu teria que aumentar esse tempo, então? Por exemplo, a 3, 4 horas? Sim, a gente só precisa tomar cuidado, Ricardo, que assim, existem medicamentos que você vai fazer uso contínuo e existem medicamentos que você vai usar esporadicamente. Teoricamente, o metoclopramida, teoricamente, não é para você fazer uso contínuo. Você não vai tomar isso o resto da vida.
Então, para não confundir o paciente, a gente deixa ele tomando o resto dos medicamentos como ele tomava. Se só acrescentou um metoclopramida, porque senão você fica naquele, olha, enquanto estiver tomando esse, você faz assim, a hora que parar, você faz assado. É o que eu falei para vocês, a gente tem que se colocar no lugar do paciente, tá? Agora, se ele for tomar uma metoclopramida de uso contínuo, vai tomar isso todos os dias, é um paciente que, sei lá, eu tenho um refluxo, o médico prescreveu um bromoprida, prescreveu algum outro medicamento que vai tomar, fazer uso contínuo, aí tem que ir por essa linha que você falou mesmo. Sim. Entendeu, tá bom? Entendeu, professor. Ok? Ok. Então, a ligação com proteínas plasmáticas, então eu tenho aqui algumas situações que diminuem a concentração de proteína plasmática. Então, o paciente com câncer, com insuficiência cardíaca, com inflamação, gravidez, etc. Então, se eu diminuo a quantidade de proteína plasmática, ele se liga menos. Se ele se liga menos, eu tenho mais fármaco livre. Se eu tenho mais fármaco livre, eu tenho uma ação maior. Então, os pacientes que estão com essas condições têm que ser acompanhados de perto. O médico pode, talvez, diminuir a concentração de drogas, né? A concentração do que eu daria para um paciente que não tem essas patologias, esse vai tomar uma concentração menor por conta dessa ligação à proteína plasmática. Aqui é o exemplo que eu falei que elas podem se ligar muito, tem fármaco que se liga pouco, tem fármaco que se liga muito, e aí eu tenho aqui uma interação que pode acontecer. Então, eu tenho lá a sulfonamida com a varfarina. Quando eu administro a sulfonamida com a varfarina, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a varfarina se ligue menos à proteína plasmática. Se a varfarina se liga menos, eu tenho mais varfarina livre. Se eu tenho mais varfarina livre, eu tenho uma ação maior da varfarina. Qual é a função da varfarina? É um anticoagulante. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma ação maior, esse paciente pode ter uma hemorragia por conta disso. E aí tem outros exemplos que eu estou dando, que tem que pensar um pouco nessa linha, que o fármaco acaba deslocando aí a ligação à proteína plasmática, tá? Aqui é outro exemplo, indometacina, por exemplo, com sulfonamidas, eu posso ter uma maior toxicidade, aí é o contrário, da sulfonamida. Se você pegar nesse aqui, é a sulfonamida quem desloca, e qual é o fármaco que é deslocado? Nesse aqui é o inverso, ok? O deslocado é a sulfonamida por estes fármacos aqui. Então, alguns exemplos. Finalizamos a parte de distribuição. Vamos aí para a metabolização. Então, metabolização, a gente tem que lembrar do quê? Metabolização, eu tenho que lembrar de fígado, eu tenho que lembrar de enzimas, lembrar principalmente do citocromo P450. Então, metabolismo é uma alteração química sofrida pelo fármaco no organismo através de algumas enzimas. Então, os exemplos que eu dei lá, que a gente brincou bastante sobre isso, para que serve codeína? Codeína não é para dor, codeína é antitussígeno, e só vai servir para dor depois que ele for metabolizado. Enalapril não serve para absolutamente nada, ele só vai servir para alguma coisa depois que ele for metabolizado, então ele vai se transformar num antihipertensivo. Esses fármacos que não servem para nada só vão ter a sua ação após a metabolização, a gente chama de prodroga. E penicilina, que não sofre alteração aí nenhuma com essa metabolização. Aí os exemplos que a gente deu, vou passar isso aqui, acho que a gente falou muito disso, eu tenho prodrogas, eu tenho drogas ativas que depois da metabolização se transformam em inativo, eu tenho drogas ativas que eles passam por outro metabólito ativo e depois por um inativo e assim por diante. As principais famílias de citocromos, a gente falou de indução enzimática, então isso é o exemplo da interação. Então eu tenho fármacos, né? Então fenobarbital, os pacientes que tomam fenobarbital, elas induzem a produção do CYP2B1. Induzindo a produção do CYP2B1, os fármacos que são metabolizados por este citocromo terão uma interferência. Aí eu tenho um exemplo aqui. Então, olha, a indução ainda pode aumentar a toxicidade de um fármaco devido à produção de um metabólito tóxico. É o que acontece aqui, por exemplo. Certo? Então, o que acontece? O paciente que toma álcool com barbitúrico, ele vai acelerar a biotransformação do paracetamol. E o paracetamol ele forma um metabólito dele muito mais rápido, que esse metabólito é altamente hepatotóxico. Então, o paracetamol por si só ele já causa alguns danos hepáticos. Se você tomar
paracetamol mais álcool e barbitúrico, você vai ter uma potencialização nisso tudo. Inibição do efeito, a mesma coisa que a gente falou. Então, algumas drogas diminuem a atividade de algumas enzimas, certo? Então, cimetidina, cetoconazol, diminui o cetoconazol de novo. Diminui a atividade de algumas enzimas, ok? Diminuindo a atividade de algumas enzimas, o que vai acontecer? Não vou metabolizar de forma adequada. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Inibidores da MAO, da monoaminoxidase, mais com anfetamina ou tiramina. Tem uma exacerbação do sistema nervoso simpático. E assim por diante. Esse quadro a gente fez exercícios, a gente fez bastante exercício sobre ele. E aqui são mais outros quadros com exemplos que a gente tem dos citocromos aí, de quais famílias, subfamílias e afins. Aí começam outros exemplos, então uma dieta hiperproteica e hiperglicídica. Então essa dieta ela pode interferir lá na absorção e pode interferir no metabolismo também. Ela diminui a atividade da enzima da CYP, aumento da meia-vida plasmática e aumento da biodisponibilidade. De quais fármacos? Alguns fármacos. Dieta hiperproteica e hipoglicídica aqui. Em cima era hipoproteica, que é hiperproteica. Então o que ela pode fazer? E assim por diante. Exemplos. Aqui é bem legal, porque a gente está falando de alimentos, então a gente não vai falar somente de interação, eu não falo única e exclusivamente de medicamento com medicamento. Então, a couve e o repolho aumenta a atividade enzimática e assim por diante. Brócolis, couve, repolho, nabo, rabanete, etc. Eles são ricos em vitamina K, e sendo ricos em vitamina K, eles antagonizam os efeitos dos anticoagulantes oral. Então, quem toma anticoagulante oral tem que tomar muito cuidado com o uso, ou com a administração, com a ingesta de alimentos ricos em vitamina K. Outros exemplos, e vamos para o último aqui de farmacocinética, que é a excreção. Então, a excreção também pode estar interferindo, então a gente verificou as principais vias de excreção, a gente acaba falando que a principal é a via renal, mas eu tenho outras vias aí que podem ser eliminadas, tudo isso através do néfron, ok? Então, aqui é a unidade funcional do rim, aqui é o néfron. Então, esses fármacos eles podem ser eliminados aqui pelo ducto coletor, ou eles podem ser reabsorvidos e voltar para a corrente sanguínea. E dependendo do que eu der para esse paciente, eu posso aumentar, ele tem uma interação, eu posso aumentar essa excreção ou aumentar essa reabsorção, promover tudo isso. Então, fármacos que inibem a secreção, exemplos aqui, que alteram a reabsorção tubular. Então, eu tenho exemplo aqui, que vão alcalinizar a urina. Então, eu vou alcalinizar a urina, por quê? Porque, de repente, o paciente está com uma intoxicação, eu vou alcalinizar essa urina para, de repente, eu fazer com que esse fármaco seja mais eliminado por esta urina, ou ao contrário, enfim. Então, eu tenho aqui, olha, alguns fármacos. O fármaco ácido. O fármaco ácido na urina ácida, ele vai diminuir a sua excreção. Ele pode ser reabsorvido. Sendo que esses fármacos ácidos na urina básica, ele aumenta a excreção. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. O paciente está intoxicado por fenobarbital. O paciente se intoxicou com fenobarbital. O que eu posso fazer aqui se eu quero aumentar a eliminação desse fármaco? Eu vou tornar essa urina mais básica. De que forma que eu torno essa urina mais básica? Dou bicarbonato para esse paciente. O paciente toma bicarbonato, ele deixa essa urina mais básica, ele vai aumentar a excreção. E o inverso é o que acontece aqui, certo? Eu deixar essa urina mais ácida, ele vai aumentar aí a eliminação deste fármaco. Hemodiálise, a gente já falou, isso pode estar interferindo, não deixa de ser uma interação quando eu falo de hemodiálise, porque vamos lembrar lá que nem todo medicamento passa por aquele filtro, alguns ficam retidos naquele filtro da diálise, e aí o paciente não vai ter o medicamento no seu organismo, tá? Exemplos de medicamentos que são removíveis por diálise, tem aqui, a gente também falou isso no próprio exercício que eu dei para vocês, falando do tipos de diálise, aqui, aí de novo, uma dieta alcalina,
por exemplo, com leites e derivados vegetais, o que acontece? Tem um aumento do pH urinário, um aumento da ionização, diminuição da reabsorção e tem um aumento da excreção de quem? Dos medicamentos ácidos, assim por diante. Uma dieta alcalina, vai acontecer o inverso. Dieta hipoproteica, alimentos aqui também de novo, então não pensar somente em medicamentos, outros alimentos e alimentos, tá. Gente, de novo, eu estou dando milhões de exemplos, não adianta, eu posso pegar aqui e ficar lendo, olha, com a carne, com o frango, só que eu acho que não é esse o intuito da aula. Isso aqui a gente tem nos livros e a gente vai pegando, eu digo, as manhas no decorrer do dia que a gente vai estar trabalhando, mas tudo isso eu tenho disponível nos livros, eu tenho até disponíveis nos aplicativos de interação que a gente vai discutir aí. Depois, eu vou entrar especificamente em alterações farmacocinéticas no idoso. Só que eu quero levar isso com mais calma, porque a gente abordou, mas não abordou com muita calma, então isso eu vou deixar para a aula que vem. O que eu preciso para a próxima aula? Eu vou passar um trabalho aí para vocês. Então, assim, eu não vou colocar isso no material didático. Então, eu vou pedir para que vocês anotem aí, escrevam o que é que eu tô dando, tá? O exercício, e vocês me entregam isso até segunda-feira, foi o mesmo prazo que eu dei para o pessoal de hospitalar. Vocês me entregam isso até segunda-feira, que segunda-feira é feriado. Então, vocês têm amanhã, domingo e segunda para fazer. Tem 3 dias para fazer e me entreguem, me encaminhem no meu e-mail até segunda-feira, ok? Então, vamos lá. Dê 4 exemplos de medicamentos que não sofrem interação com a presença de alimentos e 4 que sofrem. Então, vou repetir. Me dê 4 exemplos de medicamentos que não sofrem interação com a presença de alimentos e 4 medicamentos que sofrem. Coloquem aí entre parênteses, explicar mecanismo. O mecanismo só dos que sofrem. Se ele não sofre, não tem mecanismo nenhum, certo? Então, vamos pegar de novo lá, vou pegar o exemplo que eu dei, que não é para ninguém colocar na prova esse exemplo, o exemplo do cálcio lá com a tetraciclina. Então, a tetraciclina, ela sofre uma interferência do alimento, alimentos que contêm cálcio. Então, ela tem uma interação junto com o alimento. E qual é o mecanismo? O cálcio se liga na tetraciclina, forma um quelato e impede ela de ser absorvida. Ficou claro o que eu preciso, gente, dessa questão? Alguém tem dúvida dessa questão? Porque eu sei que isso vai gerar confusão na hora de vocês me responderem. Eu quero o mecanismo, por que aconteceu essa interação. 4 fármacos que não tem problema nenhum com o alimento, você pode tomar de estômago cheio, estômago vazio, pode tomar a hora que você quiser, então você não vai ter problemas absolutamente nenhum. E 4 fármacos que vocês têm problema com a presença de alimento. E esses que têm a interferência do alimento, eu quero que vocês me expliquem qual é o mecanismo que levou a acontecer essa interação. Alguém quer fazer alguma pergunta especificamente disso? Não, professor, em relação a individual, em grupo... Mas no mesmo grupo, pode fazer no grupo que vocês estão acostumados a fazer. No máximo 3 pessoas, tá? Não mais do que 3 pessoas. Ok, professor. Obrigado. Pode fazer em grupo, não tem problema. E a mesma coisa, gente, pode me entregar fora do caderno, pode me entregar digitado, desde que, de novo, eu vou puxar a orelha de gente, eu vou passar a não corrigir trabalho. Tem gente que continua me entregando trabalho sem nome. Continua me entregando trabalho sem número. Depois tem que ficar caçando o nome de vocês, caçando o número, se é da manhã, se é da noite. Gente, por favor, facilite a minha vida também, né? Certo? Vocês querem ferrar com o professor, mas não dessa forma, né? Por favor, né? Eu depois tenho que ficar procurando. Aí eu já dei aceite no e-mail, eu não abri o trabalho, aí eu vou abrir o trabalho. Gente, quem mandou isso? Eu vou ter que olhar e-mail por e-mail para descobrir quem mandou. Se é aula presencial, a gente chega na próxima aula e fala de quem é esse trabalho. Agora, não é aula
presencial, né, gente? Então, por favor, eu vou passar a não corrigir mais esses trabalhos que estão sem nome, depois vocês surtam porque não tem nota. Não vai ter nota porque não colocaram o nome no trabalho. Então, por favor, prestem atenção nisso. Segunda pergunta. Você se depara com uma prescrição que contém as seguintes orientações. Então, você se depara com uma prescrição que contém as seguintes orientações: tomar as refeições, tomar uma medida, tomar uma colher, tomar um copo, as refeições, uma medida, uma colher, um copo. Aí a pergunta é, qual orientação você dará a esse paciente? Qual orientação você dará a esse paciente? Segunda parte da pergunta, como mitigar? Mitigar é como eu vou acabar com isso, como é que eu vou diminuir esse problema. Então, como eu vou mitigar esse problema? Então, esse é um problema. Qual é a sugestão de vocês para que isso, a gente evite que isso aconteça? Então, qual seria a sugestão específica de vocês para a gente diminuir esse tipo de coisa? Espera só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Professor, depois o senhor repete a pergunta de novo? Qual a pergunta? A segunda? Você se depara com uma prescrição que contém as seguintes orientações. Até aí, tudo bem? Posso continuar? Pode continuar, professor. Aí, as orientações quais são? Tomar as refeições. Pode prosseguir, professor. Tomar uma medida. Certo. Tomar uma colher. Certo. Tomar um copo. Está prescrito isso. Tomar as refeições. Tomar uma medida 2 vezes ao dia. Tomar uma colher 3 vezes ao dia. Então, a pergunta é, você está com essa receita na sua frente, qual a orientação que você vai dar para esse paciente? É aquilo que a gente estava falando. Qual orientação você vai dar? Cetoconazol, tomar um comprimido às refeições. Ele pode ser uma vez ou pode ser 2 vezes. Qual a orientação que você vai dar? Como é que você age neste caso? É isso que eu quero saber. E como você vai mitigar esse problema? Qual é a sua proposta para que isso não aconteça? Professor, tem que pegar uma medicação como exemplo ou não? Não precisa pegar medicação nenhuma. Pensa no geral. Seja qual for o medicamento, você receba uma prescrição assim. Tá? Porque tem medicamento que se você pegar a bula, você vai ver que as refeições são 2 vezes por dia só. Tem medicamento que você sabe que é para dar uma vez só por dia, mas vamos pensar que vocês não sabem como é que então Ok. tudo bem? Ok, professor.
Você não vai saber. Vamos imaginar que o médico prescreveu dentro da dose que o paciente pode tomar. Você vai considerar que a dose está certa, tá? Não sei se eu consegui responder aí, tá? Então, imagine que o médico prescreveu a dose correta, que está dentro da mínima ou da máxima, tá? Então, não pense que ele prescreveu abaixo da dose mínima ou acima da dose máxima, não. Pense que ele prescreveu na dose correta. Se é para tomar as refeições, por exemplo, e você achar que isso tem que ser café, almoço e janta, 3 vezes ao dia vai estar dentro das doses que esse paciente pode tomar. Deu para responder para você? Você entendeu? Mais ou menos, professor. Porque a minha dúvida é porque, assim, se ele fala, né, as refeições, só que aí o médico passou a dosagem mínima, então ele vai tomar uma vez ao dia só. Agora, se ele fala... Não, peraí. Desculpa eu te atrapalhar, mas assim, se ele passou as refeições, já está no plural, então não vai ser uma vez ao dia. Então essa é a primeira coisa. Se ele colocar tomar uma vez ao dia, ou tomar no café da manhã, é diferente do que ele falar as refeições. Aí a pergunta é, as refeições pode ser 2, pode ser 3 vezes ao dia, ou pode ser 5 daquele paciente está no hospital. Então, vamos imaginar que se fosse até tomar 5, ele vai estar dentro da dose que o paciente pode tomar. Eu quero que você pense desta maneira, tá? Então, porque as refeições nunca vai ser uma vez ao dia. As refeições sempre vai ser 2 ou mais vezes ao dia. Mas aí a pergunta é, você está com a receita que está as refeições, você vai orientar o paciente para tomar 1 vez ou 2 vezes ao dia? Como é que você vai lidar com essa informação? Você mesmo já respondeu para mim. Nessa sua própria fala, você meio que já respondeu para mim. Mas isso só não é uma garantia. Não é uma garantia, mas é um caminho que eu posso estar seguindo. Melhorou? É difícil, tá bom, professor. É que é difícil porque a gente não sabe que dosagem que o paciente vai estar tomando. É muito subjetivo. Não, mas eu estou te falando, não pense em dosagem, esquece a dosagem. Não importa, o que eu quero que você faça assim, a dosagem que ele vai estar tomando, ela vai estar dentro da faixa terapêutica, ela vai estar dentro entre a dose mínima e a dose máxima. Se ele tomar 2 vezes ao dia, está naquela faixa. Se ele tomar 3 vezes ao dia, está naquela faixa. Se ele tomar 5 vezes ao dia, está naquela faixa, não tem problema. É isso que eu quero que você pense. Vamos admitir essa informação no momento. Agora, o paciente se ele está dentro dessa faixa, ele tomar 2 vezes ao dia, está dentro da faixa. Ele tomar 3 vezes ao dia, está dentro da faixa. Tomar 5 vezes ao dia está dentro da faixa, como é que você vai orientar essa criatura a tomar? Entendi, professor, entendi. Não sei se... Estou tentando te ajudar. Não sei se você não entendeu, não tem problema. Eu tento arrumar uma outra forma de te explicar. Fica tranquila. Deu para entender? Eu acho que na hora de fazer o exercício vai ficar mais claro. Mas deu para entender sim, professor. Obrigada. Tá bom. Então, vamos pegar os 40 miligramas que você falou. 40 miligramas 2 vezes ao dia vai dar 80 miligramas. 80 miligramas está acima da dose mínima e está abaixo da dose máxima. Então, está dentro da dose que ele pode tomar. Se ele tomar isso 3 vezes ao dia, 40 miligramas vai dar 120 miligramas. 120 miligramas está acima da dose mínima e está abaixo da dose máxima. Então, ele pode tomar 3 vezes ao dia. Se ele tomar 5 vezes ao dia, 40 vezes 5 dá 200 miligramas. 200 miligramas está acima da dose mínima e está abaixo da dose máxima. Então, ele pode tomar qualquer uma das 3. E qual que você vai orientar o paciente a tomar? É isso que eu quero que você pense, porque você está com o paciente na sua frente, você vai orientar como? Se ele pode tomar qualquer uma das... As 3 estão certas. Você mandar ele tomar 2 vezes ao dia, está certo. Se ele tomar 3 vezes ao dia, vai estar certo. Tomar 5 vezes ao dia, ele pode tomar. Como você vai orientar? É isso que eu quero que vocês pensem e tentem achar alguma resposta para isso. E aí, professor, por exemplo, se for um medicamento que ele é bem absorvido, como eu posso falar? Nossa, se ele é... Ai, como é que fala? Se ele é lipossolúvel. Então, eu tenho que orientar o paciente a tomar perto das refeições. Isso, pode ser depois da... Não é perto das refeições. Lipossolúvel, ele vai ser melhor absorvido com uma alimentação gordurosa. Então, come uma coxinha, toma um remédio, come alguma coisa gordurosa para tomar um remédio, você vai ter uma absorção maior. Tomar após as refeições é você pensando em pH. Tá? Vamos pensar em pH. Então, assim, após a refeição, o nosso pH do estômago está bastante ácido. Por que está mais ácido do que o normal? Porque ele está quebrando aquele alimento que você ingeriu. Então, ele estando mais ácido, os medicamentos de caráter ácido
serão melhores absorvidos após a refeição. Por quê? Porque ele está com pH ácido nesse momento. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Ok, mas se tiver alguma dúvida, pode me passar e depois a gente vai conversando, tá Tá bom? bom, professor. Muito obrigada. Imagina. Tchau, gente. Tchau, professor.